Fala pessoas, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de arte visual com a professora Leila, dedicada ao PAIS 2, a análise da obra Noite Estrelada de Van Gogh, 1889, óleo sobre tela. Para a gente começar, vamos tratar da biografia do nosso artista. Salva informação! Sempre falo para vocês que a biografia é de curiosidade para a gente conhecer um pouco mais sobre a vida do artista. Mas lembre-se que a prova do PAIS pode cobrar para vocês a biografia em língua estrangeira, como ela já fez. E no caso de Van Gogh, é muito importante conhecer a vida dele para entender a produção artística dele e a nossa obra que está selecionada. Então, aqui é uma biografia muito importante. Então, Vincent Willem van Gogh vai ser um holandês que vai viver pra gente entre 1853 e 1890. Em 1869, Van Gogh vai ingressar no internato provinciano. E aí, com seus 16 anos de idade, ele vai trabalhar em Haia com o seu tio numa galeria. E aí ele vai começar a comercializar, algumas obras, mas principalmente livros. Depois, em 1875, ele consegue se transferir para Paris. E lá ele já pensava que ele poderia ali se libertar de todas as frustrações que ele sentia. Só que o que vai acontecer? Vai começar a gerar alguns problemas, né? Lembre-se que Van Gogh vai ser uma criança extremamente conturbada, e aí ele vai acabar sendo demitido do grupo em que ele trabalhava. Depois, nós vamos ter que Van Gogh vai viajar para uma cidade onde ele vai se encontrar com a família, só que ele também não se dava muito bem com a família. A única pessoa que ele conseguia se relacionar era seu irmão mais novo, que era o Theo. Inclusive, é essa relação que vai ajudar muito a parte da pintura de Van Gogh, certo? Ele vai começar aí, nesse período, a sofrer longos períodos de muita depressão. É lógico que esse diagnóstico não existia naquela época, mas ele vai ter crises nervosas, vai entrar em solidão profunda. E aí, lá em 1877, ele vai conseguir um outro emprego numa livraria, até que ele abandona toda essa ideia e tenta fazer o quê? Seguir a mesma carreira do pai. Então, a ideia dele era tentar, vamos dizer assim, conseguir agradar o pai. Van Gogh vai ingressar no Seminário Teológico da Universidade de Amsterdã. Porém, ele vai ser reprovado o quê? Por falta de base. Ele não tinha base teórica religiosa suficiente. Então, vai ser a primeira frustração aí dele tentar agradar o próprio pai. Depois, ele vai ingressar em Bruxelas, na escola evangélica. Lá ele vai conseguir fazer seus estudos e ele vai se tornar um pregador missionário. Ou seja, ele vai começar a pregar a fé, principalmente pelas minas de carvão daquela região ali na Bélgica. E aí, o que vai acontecer? Como ele vai ver as pessoas naquela situação de miséria extrema, como que é um trabalho árduo, o que vai acabar acontecendo? Van Gogh vai perder a sua fé. E aí, galera, consequentemente, além de perder a fé, ele vai ser demitido do seu trabalho em 1879. Depois, em 1880, Van Gogh vai para Bruxelas com a ajuda do Theo, e aí é que ele vai começar os seus estudos, vai começar a sua produção ali na parte artística mesmo. Então, Van Gogh já era bem velho, por volta ali, próximo dos seus 40 anos, E aí ele vai começar a estudar anatomia, vai começar a estudar perspectiva, e aí no ano seguinte ele muda para a cidade em Haia,
ele vai ser acolhido por um pintor, na época, que era o Mauve, e aí ele vai começar a trabalhar muito a pintar, principalmente, aquarelas, retratando umas temáticas mais leves, então os marinheiros, pescadores, camponeses. Então vai ser uma época boa das pinturas de Van Gogh. Depois, em 85, o pai de Van Gogh vai morrer subitamente. E o que acaba acontecendo? Van Gogh vai começar ali a ficar muito triste, depressivo, né? Ele vai receber essa notícia como um baque. E aí é bem nessa fase que ele vai fazer uma de suas obras mais renomadas, que é a obra Os Comedores de Batata. Então aí tá a nossa obra. Inclusive, essa obra, ela remonta à época que ele estava nas minas de carvão. Perceba que o ambiente é mais escuro, mais fechado, mais sombrio. É bem diferente da nossa obra Noite Estrelada, que é a que está selecionada aí na matriz do PAIS 2. Depois, em 86, ele viaja para a região da Antuérpia, vai começar a estudar na academia local, e aí ele vai, né, para Paris, e seu irmão vai acolher ele. O pintor vai estar um pouquinho mais sociável nessa época. Ele vai conhecer os impressionistas. A gente estudou, a gente falou porque nós analisamos a obra Impressão Nascer do Sol, de Monet. Então, já falei para vocês sobre essa obra. Então, Monet, Renoir e Pissarro, que são alguns artistas aí dentro desse movimento, vão conhecer Van Gogh, vão trocar umas ideias e vão influenciar a produção do artista nesse período. Acaba que Van Gogh ele não fica se sentindo muito bem na sua pintura dentro das características do impressionismo. Então ele acaba desenvolvendo o seu estilo próprio, certo? Fazendo umas pinceladas mais definidas, mais marcadas, e aí ele começa a integrar o movimento que a gente chama que é o pós-impressionismo. Então perceba que a vida do Van Gogh, a sua produção artística, vai estar muito casada com o que acontecia na vida dele, e ele vai transitar em vários períodos da sua produção. Então a gente tem que pensar em qual desses períodos a nossa obra vai estar inserida. Bom, em 88 ele vai começar a ficar muito mal de saúde. E aí, com isso, o que vai acontecer? Toulouse-Lautrec, que vai ser um outro artista dentro do pós-impressionismo e que a gente já estudou lá na nossa obra Jane Avril, que também está selecionada para vocês no PAIS 2. Esse Toulouse-Lautrec vai virar para o Van Gogh e vai sugerir que ele se mudasse para Arles, que era uma cidade que ela era mais um campo. Então você tinha que era uma cidade menor, com menos gente. Como ele se dava muito bem com essa relação com a natureza, ele sugere dele se mudar para essa cidade, porque ele poderia fazer as suas pinturas ao ar livre. E aí, galera, se vocês observaram, lá no nosso slide anterior, eu coloquei para vocês a imagem de uma pintura dele, que é o quarto em Arles, que é justamente ele tá retratando para você o quarto que ele morava naquela região. Então, é bem emblemático esse quadro aí. Bom, galera, se vocês observaram no slide anterior, eu mostrei a obra aí, O Quarto em Arles, que é uma obra muito famosa do artista e que retrata a casa que ele morava nessa região. Além disso, né, quando ele estava ali em Arles, ele vai acabar tendo uma companhia, que é de um outro pintor, que é o Gauguin,
também dentro do pós-impressionismo. E aí, o Gauguin ele vai ajudar muito Van Gogh, gente, mas vai ajudar mesmo, ele vai ter uma fase muito boa, ele vai começar a melhorar o seu relacionamento, vai começar a ter mais rotina, só que é claro, né, chega uma hora que o relacionamento desgasta, porque Van Gogh realmente era uma pessoa complicada. E aí, em uma dessas brigas ferrenhas, né, muita gente diz que a briga foi por causa de mulher, Gauguin vai embora, abandona Van Gogh, larga Van Gogh sozinho na casa que eles moravam, e numa tentativa de reatar com o amigo, Van Gogh vai cortar a sua orelha e vai mandar pelo correio para o amigo. Olha, gente, o nível de sem noção do Van Gogh. Por isso, muita gente diz que ele sofria de esquizofrenia. Ele não tinha essa noção muito boa aí da realidade. Beleza? Bom, depois, claro, ele vai se mudar para uma outra cidade, que é Anvers, na França, que era uma cidade menor ainda, que ele podia fazer alguns trabalhos, se dedicar mais. Só que o que acontece? Lá ele vai ficar sozinho, ele vivia bebendo muito, principalmente absinto, e ele não tinha um bom relacionamento com as pessoas da cidade. E aí um dia, Van Gogh, né, a gente tem aí que ele vai cometer suicídio, mas assim, ó, suicídio, né, galera? É uma grande incógnita até hoje sobre a morte de Van Gogh. O que acontece? Lá no filme Com o Amor Van Gogh, deixo aí de sugestão para vocês assistirem. É um filme aí que está disponibilizado na Netflix. Tem alguns trechos lá no YouTube para quem se interessar. Vai contar sobre a biografia do nosso artista, por meio de todas as pinturas que ele fez. Então, eles demoraram 10 anos para fazer esse filme, recriaram todos os quadros dele e a história contada é sobre a vida dele. Então, é muito bacana. E lá nesse filme, inclusive, eles falam pra gente sobre isso, que é o seguinte, né? Van Gogh morreu com um tiro no estômago, né? Na região da barriga. E aí a gente tem que pensar o seguinte, se ele tivesse cometido suicídio, ele teria dado um tiro na cabeça. Então, muita gente especula que, na verdade, foi uma bala errônea, foi uma briga que ele teve ali com umas crianças que atormentavam ele quando ele pintava. E nessa, a arma acabou disparando, né? Tanto é que a arma não estava na casa de Van Gogh. Ele volta para casa ao invés de ir para o hospital. E aí a galera que era dona da pensão onde ele morava começa a sentir um cheiro meio ruim, percebe que ele não estava muito bem, chama o irmão mais novo, que é o Theo, que vai lá visitar ele no leito de morte, né? Tanto o Theo como o médico que era responsável pela parte psiquiátrica dele. Na época não tinha essa denominação ainda, mas era o médico que acompanhava ele. Então, Van Gogh acaba morrendo com muita dor, muito sofrimento. Foi uma morte bem difícil e bem complicada aí. Bom, galera, aí nós temos as nossas fases, né? Lembra que eu comentei com vocês que o Van Gogh ele vai mudar muito ali os períodos da produção dele. Então, a primeira fase é quando ele estava na Holanda, que aí a obra ela vai ser muito mais escura, com muito contraste. Vai lembrar um pouco as nossas obras lá do romantismo, né? Como a gente falou lá, do nosso artista que é o Goya, com a sua série Desastres de Guerra. Depois ele tem a sua fase lá de Paris, que é uma fase, né, mais impressionista. Depois, em Arles, é quando ele começa a fazer a sua produção artística mesmo. E aí é quando ele vai, vamos dizer assim, começar a se libertar cada vez mais
do naturalismo e migrar para simplesmente a expressão do que ele vivia e sentia. Para isso, eu trouxe para a gente aqui uma outra obra do nosso artista, que é muito famosa, que é a obra Trigal com Corvos, que vai, né, gente, marcar aí muito forte para a gente já o período que a gente chama aí do pós-impressionismo, que o nosso artista vai estar inserido, e a nossa obra do Paz, Noite Estrelada, vai estar inserida aí dentro do pós-impressionismo. Então, galera, olha aí a nossa obra, né? Ela tem alguns elementos em comum com a nossa obra Noite Estrelada. Então, você vê a questão das pinceladas, as cores. Então, perceba que ele já vai criando realmente um estilo próprio que é do Van Gogh. Bom, galera, percebam que é uma biografia bem conturbada aí do nosso artista. Inclusive, alguns pontos interessantes. Van Gogh vai deixar pra gente mais de 800 obras e ele não vai ter nenhum reconhecimento em vida. Todo o reconhecimento da sua produção artística virá depois da sua morte, o que é muito triste. Inclusive, dizem que Van Gogh queria por várias vezes pagar suas contas de bares, que eram gigantescas, pagar com seus quadros, mas todo mundo rejeitava. Mal sabia essa galera que hoje esses quadros valem milhões de euros por aí afora. Lembre-se que o valor da nossa obra artística, ela vem também por uma certa especulação. Mas isso aí é curiosidade pra gente. Tocando nesse ponto dos bares também, a gente tem que lembrar que Van Gogh, ele foi conhecido muito por beber absinto, que é uma bebida alcoólica extremamente forte. É mais de 90% o teor alcoólico. Então tem gente que diz que se ele não morresse por esse tiro que ele teve no estômago, com certeza ele morreria não muito tardar aí dos anos de problemas ali no fígado por conta dessa bebedeira, ok? Outra informação importante durante um período de sua vida, Van Gogh vai ser internado em hospital psiquiátrico. E lá, né, na época eles chamavam aí de sanatório, nesse sanatório ele vai pintar a nossa tela Noite Estrelada. Então ela vai ser pintada o quê? De memória, certo? Então um elemento aí bem interessante para a nossa história aí da nossa obra, beleza? Agora, vamos pensar um pouquinho na temática dessa obra. Van Gogh está fazendo uma paisagem de memória da cidade. Então, ele está retratando o meio urbano com os elementos da natureza. Então, você tem as árvores e você tem o céu. Muita gente diz que Van Gogh ele vai conseguir ter a capacidade de representar a ideia do brilho dos astros. Olha que loucura! Se a gente observar muito bem na parte do fundo da nossa imagem, que tem o céu, ele pinta as estrelas e a lua. Observe que ele pinta as duas coisas de forma bidimensional para a gente. Só que em volta ele faz uma outra coloração para dar a ideia do brilho desses astros. Então tem muitos físicos aí que dizem que Van Gogh foi um visionário nessa ideia de conseguir representar o brilho da lua e das estrelas. Muito louco, né, galera? Outra coisa que ele vai conseguir representar pra gente também vai ser o vento por meio dessas linhas sinuosas que formam essas espirais. Muito maneiro, né, galera? Outra coisa que a gente tem interessante, no primeiro plano da nossa obra, a gente tem uma planta que é chamada de cipreste. Professora, nunca vi essa planta na minha vida.
Dá uma olhada na telinha que eu tô colocando ela para você. Perceba que Van Gogh, ele vai estar colocando esse cipreste de uma maneira desproporcional em relação ao restante da estrutura da sua obra. Ela está no primeiro plano, mas ela está muito grandiosa. Então, muita gente diz que esse cipreste foi inventado pela artista nessa angulação. Sabe o que é bacana a gente pensar também? Van Gogh era muito conhecido por fazer essas pinturas ao ar livre de paisagem, porque isso acalmava um pouco essa perturbação mental que ele tanto sentia, que é o que a gente tem aí de registro sobre a vida dele. Então ele gostava muito de pintar a natureza, pintar os girassóis, pintar a cidade, porque isso acalmava e fazia ele integrar cada vez mais com a natureza. Em alguns relatos de suas cartas, principalmente para o seu irmão Theo, ele vai dizer que a natureza falava com ele. Então, tem muitos teóricos que dizem que provavelmente Van Gogh seria diagnosticado aí com uma certa esquizofrenia, mas na época ainda não existiam estudos tão aprofundados assim, né, sobre essa parte aí da psique humana, beleza? Bom, galera, agora é a nossa hora da análise compositiva. A gente já falou um pouquinho, então vamos dar continuidade à nossa análise. Para a gente começar a nossa análise, a gente tem que falar das nossas pinceladas. Van Gogh vai trazer uma pincelada tosca, uma pincelada grossa. Se vocês observarem, a gente consegue ver volumes de tinta muito fortes em pedaços da obra, né? Ele não economizava a tinta, até porque, né, galera, não era ele que comprava o material. Quem comprava era Theo, seu irmão mais novo. O Theo, galera, é que vai comprar tudo para ele, né? Praticamente Theo bancava a vida de Van Gogh, certo? Tem uma história que eles dizem que Van Gogh pintava com o cabo do pincel. Então, aquela parte amarelinha, aquela parte mais grossa, é a parte que ele vai fazer a pintura. Então, por isso o traço vai ser mais grosso ainda. Outra coisa que eles diziam que Van Gogh fazia era, ele mergulhava o pincel muito grosso na tinta, ele já colocava direto na boca, ou seja, ele não diluía nos óleos essenciais, botava na boca para afinar e pintava. Ou seja, ele comia tinta. Gente. Ou seja, a gente falou que ele bebia pra caramba absinto. Falei que ele comia tinta. Cara, ele morrer de tiro foi uma coisa realmente inesperada. Porque se dependesse ali da biologia do organismo, com certeza o organismo de Van Gogh já não estava muito bem há muito tempo, em termos biológicos mesmo. Observem também, galera, que além dele não ter uma preocupação muito forte, né, em fazer uma pincelada muito bonita, muito tradicional, ele vai simplificar para você as formas e vai simplificar o traço dessas formas, né? Então, assim, na verdade é até muito nítido o contorno, né? Você vê o contorno extremamente definido para você aí na obra, mas a forma ela fica ali muito simples. A gente já comentou aí um pouquinho sobre os astros. Então, perceba que a lua, ele faz como uma lua de um desenho de uma criança, né? A casa, a mesma coisa. Então, ele simplifica ao máximo. Por quê? A forma não é importante, galera. Certo? O que é importante para nós é a expressão que ele jogava direto na tela para você. Certo? Por conta disso, da pincelada e dessa simplificação muito forte, a gente vai dizer que a nossa obra ela vai ser antinaturalista. Lembra que a gente falou que ele queria se distanciar de qualquer realismo.
Bom, galera, pelo fato da nossa obra já apresentar a simplificação das formas e ser antinaturalista, acaba que a gente vai dizer que a nossa obra aqui do Van Gogh, ela também apresenta uma mistura de elementos bi e tridimensionais. O que eu quero dizer? Se a gente focar muito bem, o nosso cipreste, que está no primeiro plano da composição do lado esquerdo, que é essa coisa grande que a gente tem na parte esquerda da obra, ele está bidimensional. Se a gente for para o fundo da obra, também está bidimensional, ou seja, as montanhas estão coladas no céu e a gente tem que a lua ela é desenhada como um desenho infantil, certo? Ou seja, ele está bidimensional para você. Em contrapartida, a gente tem a copa das árvores e a cidade tridimensional, e a composição como um todo te dá uma ideia de tridimensionalidade. Então, por isso, a gente vai afirmar que tem essa mistura. Além disso, nós vamos dizer que a nossa obra apresenta muito dinamismo. Eu comentei um pouquinho para vocês sobre esse aspecto do Van Gogh retratar os astros, certo? Então, a gente tem os astros no céu e as ondulações representando os ventos, que a gente vai chamar dos redemoinhos. Então, a gente tem muito dinamismo aí, né? Muitas linhas curvas fazendo aí essa ideia do dinamismo. Também, né, galera, é bem importante a gente prestar atenção que o Van Gogh ele vai dar uma prioridade muito forte para a cor. De uma maneira geral, né, o pós-impressionismo ele tem essa característica predominante em todos os artistas. No caso do Van Gogh, ele vai utilizar tons de azul e principalmente de amarelo, mas eles vão estar muito fortes, né? Eles vão estar distantes da realidade. Até por isso a gente vai dizer que a obra ela é antinaturalista, né? Ou seja, ela está se distanciando daquele naturalismo grego que vocês estudaram lá na primeira etapa. E nós vamos ter também que a nossa obra ela vai ser assimétrica, né? Até por conta aí do cipreste que está do lado esquerdo na nossa composição, pesando muito a nossa obra. Para a gente finalizar aí a nossa análise, observe como que essas características elas vão trazer muito da personalidade e da própria vida pessoal do artista. Lembre-se que ele vai fazer de memória essa obra, ele vai adicionar o cipreste e ele ainda consegue trazer uma vivacidade para sua obra que é extremamente fantástica. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Nós ficamos por aqui na nossa aula de hoje. Um beijo para todos e para todas e tchau, tchau, galera!